mais uma transmissão sobre segurança no mar. E hoje nós vamos analisar alguns salvamentos. Eu vou convidar o Rodrigo Soares, um grande conhecedor do oceano, e vou ouvir as histórias deles e analisar algumas situações que aconteceram e tentar passar de alguma forma um ensinamento do conhecimento que eu adquiri ao longo dessa jornada que eu tenho na segurança aquática. E então é isso. Joia. Pô, Marconi, prazer aí estar falando contigo aí, mestre. É isso, meu amigo. Para quem não conhece, esse aí é o Rodrigo Soares, um grande conhecedor do mar, uma pessoa que já tem uma experiência aí muito vasta dentro do oceano. E o motivo dessa live aqui foi que eu comecei a me interessar pelas histórias de, de salvamentos, de afogamentos que aconteceram, para conseguir entender como é que funcionava, se existia algum padrão e tudo mais. E, e aí surgiu a história do Rodrigo Soares, e a gente vai saber aí, eu vou passar de alguma forma o meu ensinamento. Então, eu dou a palavra aí ao Rodrigo Soares aí, para vocês conhecerem ele. Legal, Marconi. Bom, esse convite surgiu quando eu comentei contigo a minha experiência de criança, né? Que foi o primeiro Pois é. susto que eu tomei no mar, né? E que a gente sabe que criança é uma situação complicada na praia, né? Você não Sim, pode tirar o olho que em um segundo alguma coisa pode acontecer, né? E então, comentando aí com o pessoal, né? Acho que poucos sabem dessa história, né? Eu, com médio, uns 8 anos de idade, em Ipanema, no posto 9, eu pegando ondinha de espuminha de jacaré, né? Ali na beira, né? Tinha um banco de areia, daquele que forma aquela piscina, e depois veio o banco de areia com as ondas quebrando ali na frente. Um mar pequeno, né? Aparentemente sem nenhum tipo de perigo, né? E eu ficava brincando de passar aquela piscininha até o banco de areia e voltar. Numa dessas, também ouvi você fazendo um comentário outro dia, uma resposta a alguém, que a pessoa falou que o banco de areia sumiu, né? Isso aconteceu entendo. comigo. Eu me lembro exatamente que isso aconteceu. Nessa brincadeira de ir até o banco de areia e voltar, de repente o banco de areia sumiu. E eu tentando nadar para voltar para a praia, não estava assustado nem nada, era um mar pequeno, assim, ondas de meio metro, né? Mas eu não estava entendendo porque eu não conseguia voltar para a praia. Aí o pessoal chamava de boca naquela época, né? Eu tinha caído Certo. numa boca e não tinha percebido, não sabia nem o que era isso. E eu, depois de um tempo nadando, comecei a ficar cansado, mas eu não tinha nem pensado em pedir ajuda nem nada, né? Mas eu estava realmente já ficando cansado. E E nesse apareceu. momento aí, o primeiro instinto foi querer retornar para a areia. Não, Você percebeu, nadando reto para nadando areia, tentando reto, nadar contra a correnteza, né? Não, certo. não tinha nenhuma noção do que estava acontecendo, né? Eu achava Uhum, estranhíssimo aquele mar calmo tá me puxando para dentro, né? E uhum. aquilo começou a me deixar meio nervoso, né? Mas ainda estava na fase do nervoso só, né? E de repente apareceu um salva-vidas ali um guarda-vidas ali do posto 9, era o Palito, né? Na década de 70 isso. E ele me viu o sufoco, ele fica de olho, é um cara desse super atento ali no pessoal, e entrou e falou, pô, o que está acontecendo contigo? Eu falei, não estou conseguindo voltar, não, eu vou te ajudar. Aí ele me ajudou a sair, né, pelo lado, né, e aí ele me sentou na areia, né, e falou assim, ó, vou te explicar o que aconteceu. E ele começou a desenhar na areia, né, exatamente como é a dinâmica de uma corrente de retorno, da boca na época, né. E aquilo Certo. me deixou maravilhado, né, entender aquele negócio. Falei, caramba, é isso que aconteceu? É isso. Então, ali, nessa situação, você só precisava ter nadado para o lado que você ia achar o banco de areia de novo e ia poder sair. Aí ele entrou comigo na vala, né, na boca. A boca foi puxando, sente que a boca está puxando a gente? Aí ele foi e me levou para o banco de areia, vamos nadar para o lado. Ele nadou para o lado, teve toda essa paciência de me ensinar a fazer aquilo. Aí depois ele falou, agora vai sozinho, porque era realmente um mar bem tranquilo, né? Bem E tranquilo. agora vai sozinho que eu vou ficar te olhando. Aí eu entrei na boca, remei pro lado e saí. Cara, eu fiquei tão encantado com aquilo, com aquele ensinamento, né, que eu passei a ensinar aquilo para todo mundo que eu podia, né? E Fantástico. foi uma história que me marcou muito. Eu lembro como se fosse hoje a sensação do desespero que começou a me dar, de eu não conseguir chegar na beira e sem entender o porquê, né? E depois aprender aquilo
que foi que estava acontecendo. E aquilo me ajudou muito dali para frente. O meu encantamento com o mar só aumentou naquele momento, né? E a partir dali comecei a pegar onda de jacaré, de surf de peito e tal, e só comecei a surfar de prancha lá para os 15 anos de idade. E aí, cara, tem uma história interessante, não sei, eu posso comentar outra história também que aconteceu, né? Então, vamos só. Tá, pode Posso falar. só. Faz a sua intervenção para falar sobre o caso. Não, o legal dessa situação que você falou ali, que você estava indo no banco de areia e aí de repente desapareceu o pé ali do chão. A sensação que você tem ali no primeiro instinto era que desfez o banco de areia. Exato, sumiu o banco E de areia. e essa questão eu vejo demais na praia. As pessoas não têm ainda esse tipo de conhecimento de que a água que está em movimento, existe uma movimentação ali da areia que acontece, mas é muito lenta em relação à dinâmica da água. E a pessoa vai ali, está ali naquele lugar ali, e tem um banco de areia, só que essa é a parte mais funda que você disse ali, que tinha uma espécie de piscininha que você passava e ia, é uma característica de um valão. E aí, essa vala era uma vala permanente ali, que ela deve ter se formado num grande swell, e aí fez aquele vão ali. E a característica da vala permanente é essa, ela tem um valão ali na beira, uma espécie de piscininha, o banco de areia um pouco mais atrás, sendo que essa água da piscininha, ela está sendo canalizada para o vão maior ali da corrente de retorno. E aí, se a pessoa entra naquela dinâmica ali, tentando chegar no banco de areia, mas não dá tempo por algum motivo, e ela cai nesse local, e aí ela começa a querer nadar para a beira, deve ter sido o que aconteceu com você, exatamente. E aí já entra a questão do controle emocional, a pessoa não entende o que pode acontecer ali, e o simples fato do conhecimento, de você entender o que está acontecendo, ter um ponto de referência, né? Tá dentro do mar ali, conseguir visualizar, pô, tá me jogando para cá, eu vou nadar ali pro lado. Conseguir entender como é que funciona essa dinâmica vai fazer toda a diferença. Bom, partindo desse ponto, tá me ouvindo? Acho que voltou agora, voltou. Beleza. Voltou. Então, mas aí o que mudou então aí? A partir desse dia aí tu começou a entender, o Palito foi lá, te explicou como Isso, é que estava na verdade o que mudou foi a emoção de entender o que estava acontecendo e aquilo passar a fazer parte do meu conhecimento então do mar e eu passar a transmitir aquilo para os outros, né? Mas aí depois, quando eu comecei a surfar, né? E tem uma coisa que você fala muito, que é a coisa de observar o mar antes de você surfar, eu sempre fui muito afoito, né? Aquela coisa de chegar na praia, ver aquela onda perfeita e entrar de qualquer jeito, né? E uma vez eu logo, sei lá, final do primeiro ano, surfando, eu passei um susto muito grande no quebra-mar por falta dessa observação, né? A gente chegou de noite no mar, né? E o primeiro raio do sol a gente viu uma onda muito perfeita quebrando lá fora. E eu nem pensei duas vezes, entrei correndo, né? Eu e mais dois amigos. Quando a gente chegou lá fora... Nessa época era bodysurf. Não, já era de prancha. De bodysurf eu nunca tive, graças a Deus, nunca tive nenhum problema. Acho que por conta até desse ensinamento que eu tive lá do comecinho, né? Eu nunca tive nenhum susto no bodysurf, né? Eu sempre tive mais cuidado, inclusive, com bodysurf do que de prancha. Muito mais afoito com prancha. E aí quando a gente entrou no mar... o mar estava, ele tinha um jazigo muito longo, mas as séries estavam enormes, né? E a gente deu a sorte, ou o azar, de ter entrado no jazigo e chegado lá dentro muito fácil. O mar não parou de subir, devia ter mais de 10 pés de onda naquele mar, uma coisa que a gente tomou um susto quando viu a primeira série entrando, né? E a gente ia remando cada vez mais para longe do quebra-mar. E eu não entendia aquele mar como é que estava funcionando. Primeira vez que eu estava caindo no quebra-mar, né? Num mar daquele tamanho. E vocês entraram ali no quebra-mar por dentro do canal ali? Não, pelo cantinho da pedra, não, pelo cantinho da pedra mesmo, ali, na corrente que joga para dentro com muita rapidez. Você botava o pé na água e já estava lá dentro, era uma coisa assim impressionante. Tanto é que para sair por ali era muito difícil. E as ondas estavam muito grandes para o lado mais da direita.
E o mar foi subindo, subindo, e a gente falou, caramba, a gente tem que sair desse mar, né? Os meus dois amigos conseguiram pegar ondas primeiro, né, e eu fiquei sozinho lá. E o mar cada vez aparecendo ondas maiores, né? E aquele dia eu achei que fosse ter que sair de helicóptero, porque eu não tinha para onde ir, né? Era uma vala enorme do lado da direita, né? A vala de entrada do lado da pedra, e eu naquele mar, as ondas estavam ruins, não estavam perfeitas como pareciam, né? E você Eu lembra demorei, a ondulação? Consegue lembrar, assim, a não consigo direção, pelo lembrar a menos, da direção ondulação? não consigo lembrar, mas provavelmente é uma ondulação vindo de sul, porque a corrente na pedra de entrada era muito forte, né? Muito Assim, como eu te forte, falei, a gente entendo. entrou muito rápido, a gente foi lá para fora muito rápido. Muito rápido. E foi um susto gigantesco. Ali eu aprendi, da pior maneira, né, a prestar mais atenção antes de entrar no mar, né? Mas teve uma situação de quase afogamento, não foi nesse caso, né? Foi a única vez que eu quase me afoguei surfando, mas foi por acidente, não foi uma coisa assim, era o Mar da Macumba, e eu fui furar uma onda, né, com uma espuma grande com a prancha, e a prancha saiu da minha mão no meio da espuma. Eu, na tranquilidade já de pegar ondas mares maiores, né, foi impressionante. Eu queria até te ouvir a respeito disso. Se isso é um tipo de afogamento que costuma acontecer, né? Você está muito seguro do que está acontecendo. Eu quase que dormi sem perceber, no meio do caldo. A sensação que eu tive foi como se eu tivesse dormido e, de repente, acordado na superfície, né? Como se tivesse Entendo. tido um sonho, né? Aquele ali eu acho que eu poderia ter realmente, sem perceber, ter apagado e ficado por ali mesmo. Por sorte, nos 35 anos de surf, foi a única vez que aconteceu uma coisa assim desse tipo, né? Entendo. Então, só voltar ali naquela parte ali do quebra-mar, que a gente citou essa questão da corrente de retorno ali do canto de pedra ali, né? Que já é outro tipo de corrente de retorno, que é essa fixa. Só que ali no quebra-mar também tem a saída do canal, que é um Isso, é. volume de água que tem ali, Muita né? água. Uhum. E aí o que que acontece? Nesses lugares de boca de canal, dependendo do horário, se for um horário da maré secando e a maré estiver seca, o que que Isso. acontece ali? O volume de água de dentro do canal é esse. E o volume de água do oceano, com a maré secando, como se fosse, imagina, como se ele quisesse diminuir. Vai tentar equalizar toda essa água aqui, ó, vai escoar. Então, aquelas valas que ficam ali próxima dela ali, vai ganhar muito mais intensidade. E essa boca de canal é uma espécie de corrente de retorno ali, só que, né, sofrendo a água que está retornando é a água do canal. Então, pô, acontece diversos afogamentos ali, Nesse casos caso, que por acontecem. exemplo, assim, eu consegui pegar uma onda para sair. Foi a minha sorte, digamos assim, porque eu já estava começando a me conformar que eu só ia sair daí de helicóptero, né? Porque Entendo. não tinha caminho, não enxergava caminho de saída de outro jeito que não fosse pegando alguma onda, né? E por sorte eu Cara, peguei onda e consegui sair nela, porque eu podia ter evacado, podia ter ficado no meio de uma situação bem ruim, né? então, numa situação dessa, é fundamental a leitura do mar antes, né, cara? Como não foi O que feita, né? eu entendi nesse tempo é que é fundamental você conseguir ler o mar. Então, você tem que chegar ali na praia, conseguir identificar a ondulação, pô, a ondulação está de sul, a ondulação está de leste, conseguir entender essa dinâmica da corrente lateral, porque às vezes um mar com um tamanho desse, ela tem também uma força d'água lateral, nós chamamos de corrente longitudinal. E aí, eu não sei se você ouviu a história que eu contei há um tempo atrás, lá na última live com o JC, de Eu um vi. salvamento com um mar com tamanho, e aconteceu por quê? Por causa da corrente longitudinal. A pessoa tinha um conhecimento de mar, conseguia entrar no mar, conseguiu de boa, só que ela não conseguiu prever que aconteceria aquilo. E aí, quando aconteceu, pegou desprevenido, afetou o psicológico, e aí ele não sabia o que fazer. Numa condição dessa, por exemplo, tá ali no canal, tá ali no quebra-mar ali, entrou no mar, Mata Grande.
é bem provável que você tenha que se deslocar na direção ali do Bob's, Sim, né? do Gemar, para conseguir retornar. Se a ondulação estiver de sul, vai estar te jogando para cima do quebra-mar. Então você vai ter Isso. que fazer uma boa natação para no tempo que você estiver saindo do mar, não dar tempo de chegar no quebra-mar de novo e pegar essa corrente de retorno. E Entendi. aí ela fica muito intensa, né? Porque sofre essa influência, se a maré estiver secando, daquela outra vala lá da saída da boca do canal. Uhum. Agora, essa questão do que você falou que quase apagou, aconteceu, você bateu no fundo, alguma coisa, ficou Não, muito tempo não. no caldo? Não, eu fiquei muito tempo no caldo, mas foi aquela coisa super tranquilo. E tem Que uma bom, né? Que situação, de repente tem uma situação de mergulho que o pessoal fala muito que é o caixão azul, né? O mergulhador de apneia, ele vai atrás de um peixe ele e às vai, esse ele não percebe que está nem ficando percebe. sem gás, sem ar e dorme, né? É uma coisa desse tipo. Foi a coisa que mais se assemelhou ao que estava acontecendo comigo. Eu estive esperando sair do caldo numa boa, que de repente eu dormi. Foi uma coisa assim, né? Como se eu tivesse dormido e acordado fora d'água depois. Ali eu tomei um susto, falei, caramba, dessa vez quase que eu fui, né? Sem perceber, né? Às vezes o excesso Para de quem é um confiança, surfista, né? é exatamente o excesso de O confiança, né? excesso de confiança ele pode te levar para uma condição muito arriscada. Por isso que você sempre precisa estar com aquele alerta situacional ali, sempre Uhum. ativado, conseguir entender como é que está funcionando, manter a calma, mas estar alerta. Porque tem Eu mar aprendi que não depois dá para se dessa expor. situação, eu aprendi depois dessa situação, aconteceu de novo em Itaúna, um mar muito grande de Itaúna, que foi a primeira vez que eu escalei o strap da prancha, né? Eu já tinha ouvido falar sobre isso, mas nunca tinha praticado isso. Eu tomei uma onda muito grande, uns 3 metros lá fora, né? E ela arrancou a prancha da minha mão de novo, né? E eu fiquei sem a boia, e eu no fundo eu demorando para subir. Nessa me deu um estalo, eu meti a mão no pé, segurei o strap e consegui puxar e subir para a prancha, né? Escalando o strap. Entendo. Foi a única vez na vida que eu fiz isso e deu certo, né? Mas já foi um aprendizado daquela primeira. Eu falei, pô, não posso ficar aqui passivamente esperando, né, que eu vá para É, cima, né? Tem alguma coisa que eu posso fazer para subir, né? Que no caso ali era escalar o strap, né? E é bacana. uma situação bacana essa, foi uma experiência. Então, assim, esse conjunto de experiências, né, me ajudaram muito. Mas tiveram outras coisas que eu acho que pode ser interessante talvez comentar contigo, que são as situações que eu vivenciei, até mesmo ajudando em salvamento, né, com crianças principalmente, que é o que me preocupa mais, né, por conta até daquela situação que aconteceu comigo no passado. Eu sempre fico na praia de olho nas crianças, né, uma coisa que se tornou, talvez por essa situação, virou um hábito meu, né? Eu vejo uma criança sozinha na beira, eu começo a ficar de olho nela para saber, pô, onde é que o pai tá, o que está acontecendo, que tem aquela situação da vala que se chama de arrasta-neném, né? Que é aquela que vem do lado, É o assim, rapa-neném que nós chamamos. rapa-neném, né? E eu, Rapa-neném. uma vez eu peguei um rapa-neném desse ali no posto 5 Copacabana, cara. Uma criança devia ter uns 5 anos de idade, ela foi muito rápido puxada por as duas ondas vindo dos dois lados, assim, levou lá para dentro. Era um mar grande, cara. E eu era a pessoa mais próxima para entrar para ajudar, né? E eu faço isso de uma maneira meio empírica, né? Nunca tive treinamento para isso, né? É aquela coisa do tipo, Certo. pô, é uma criança, eu tenho que ajudar, né? Eu entrei, consegui segurar a criança e tomou umas 3 ondas enormes na cabeça. Eu só falei para ela assim, ó, confia no tio que o tio vai ajudar. E eu não largava a criança por nada no meio do caldo. Eu tentando levantar ela, né? Eu tomando o caldo, tentando levantar ela para ela pegar ar, né? E eu consegui tirar. Essa é uma situação que me preocupa muito. Eu acho que a gente tem que exercitar essa observação, de olhar as crianças que estão na praia e chamar a atenção dos pais. Né? Na Joatinga eu fiz isso, chamar um pai, olha só, você está deixando tua filha ali, aquela situação que está acontecendo, eu explico pro cara, aquilo ele vai passar uma arrasta-neném ali, vai levá-la para dentro. Né? A criança vai atrás do É, recuo do mar, o mar recua, ela vai atrás. E o mar volta pelos lados, né? É sim, uma isso aí necessidade. acontece muito, essa questão do Rapa Neném, e exatamente acontece por esse motivo aí do recuo do mar. Geralmente, quando o mar tem um tamanho, muita energia, ali aquela antepraia, aquela parte ali onde fica molhada, que molha ali, né, onde a água chega na costa, aí ela vai e retorna. Aquela antepraia ali, ela fica muito ampla. E aí o que acontece?
o volume de água diminui, aí recua, né? E aí dá aquela falsa sensação que o mar está quebrando lá para frente. Aí a pessoa desce. E aí a criança desce e vai até para uma área onde ela tá, não tem água ali, ela está em pé. E aí quando o volume de água aumenta, aquela área é muito extensa. Então a água vai lá e aí quando ela retorna, a água já está na parte do joelho ou da cintura, ou então só no pé mesmo, e às vezes derruba a Derruba. criança Foi o e que aconteceu leva. com essa criança. Deu uma É uma rasteira nela espécie e de. levou embora. Ela draga. É muito rápido. Então, é fundamental essa questão que você citou agora de olhar sempre as crianças e perceber que também existe essa questão do Rapa Neném também, que é muito importante se tiver com uma criança na praia, a praia não é sua, a praia é para poder tomar conta da criança, porque a criança não tem discernimento da onde é perigoso, ela não consegue nem entender aonde tem aquela bandeira vermelha. A pessoa adulta ela já tem o discernimento que pelo menos ali naquela bandeira vermelha é um local de perigo, mas a criança não. Então, o que eu vejo bastante é que às vezes a pessoa fica relaxada e fala, fica ali só ali na beira, e aí a criança às vezes cai numa dinâmica dessa e acontece um salvamento. Exato. Cara, você tem alguma história assim de algum salvamento que aconteceu de ajudar alguém, algum guarda-vida, numa situação que você Tem, pode cara. passar aqui pra gente? Tem uma situação, que é uma situação que inclusive envolveu o salvamento, ajuda ao próprio salva-vida, né? Eu acho que eu cheguei a comentar contigo da história do Antônio Batman, né, em Copacabana, né? Que Você me ele, comentou que se eu conhecia, né, o Antônio, eu isso, já isso. conheço É, de longa data que é uma pessoa que guarda-vida muito antigo lá, exato. mas e aí, o que aconteceu? Não, então, foi um mar de Sorriso no posto 5, um mar muito grande, acho que talvez um dos maiores que eu já peguei ali na década de 80. E o Antônio surfava também, era um big rider também do posto 5, né? E eu peguei uma onda lá fora, quando eu estava chegando na beira, eu vi uma pessoa na vala, uma vala gigantesca ali perto da Bolívar, né? E eu falei, caramba, tem um banhista ali, não é possível. Eu fui remando em direção a ele e vi que era o Antônio. Eu falei, Antônio, cara, você tá aí fazendo o quê? Cadê tua prancha? Não perdi a prancha, cara, eu tô no maior sufoco, já tô cheio de câmera, não consigo sair do mar. Aí eu falei, pô, vou chegar e junto. Aí cheguei lá, dei a prancha pra ele descansar. Ele falou, cara, eu tô muito mal, cara, na boa. Eu tô precisando, eu não sei como é que eu vou sair desse mar. E ele, sabe, assim, a correnteza, direção de sul, era muito forte. Você não conseguia nadar em direção ao posto 6 sem a prancha, né? No crawl você não saía do lugar. E quando você tentava pegar uma onda, a vala te jogava direto para dentro de volta, né? E eu, destemido naquela época, falei, cara, eu tô inteiro aqui, pega minha prancha e sai que eu vou sair de peito. Aí dei minha prancha para ele e saiu, né? Conseguiu remar em direção ao posto 6 e sair. Eu não conseguia nadar em direção ao posto 6, falei, cara, realmente está impossível, eu não consigo nadar contra a correnteza. E Isso peguei ali a você primeira, estava depois do sorriso. Depois do na sorriso. Bolívar ali, na Bolívar, mas não tem na altura da Bolívar. E quanto mais você fosse em direção à constante, o mar era muito maior, ele ia ficando cada Muito vez maior. maior. Daqui lá pro Leme era impossível sair, né? E eu consegui pegar uma. Não, peguei 2 zonas de peito, assim, voltei na vala, e eu tava indo cada vez mais em direção à constante, e falei, caramba, eu ajudei o Antônio, agora eu que fiquei na roubada aqui, né? E do nada apareceu uma prancha boiando vindo lá do fundo que alguém perdeu. Aquelas coisas assim, pô, você ajudou. Alguém lá em cima falou, você ajudou o cara ali, eu vou te ajudar também, né? Apareceu uma prancha e eu consegui remar e sair do mar. Essa era uma situação que eu considero bastante complicada, porque eu também fiquei imaginando depois o que eu faria se não tivesse aparecido essa prancha, né? Eu teria que Entendo. provavelmente esperar algum resgate, porque dali até o Leme não tinha saída do mar, né? Não tinha como sair. O Leme também estava monstruoso, o Lido estava gigantesco, né? É, e ali provavelmente eu teria que ficar sinalizando. Eu ajudei o Antônio a sair, depois eu teria que esperar que alguém me ajudasse a sair depois, né? Foi uma situação Ali, também. numa condição assim de mais de sul, grande, vai estar rolando ali o sorriso e o local um pouco mais abrigado é ali mais pro canto, né, do forte. Então, de alguma maneira, você teria que ter pelo menos uma natação para tentar chegar ali naquela área Não ali que dava. é Sem pé a de mais pato você não suave. saía do lugar, Sem cara. Sem pé de nadadeira, pato você não conseguia, cara. A correnteza era muito forte.
Não né? tem como. Aí, às Esse vezes, foi um é uma caso. questão de se colocar numa condição que tem que respeitar o mar, né? E aí, Às lembrando vezes é. disso, eu lembrei de uma outra situação. Essa foi um comentário que eu ajudei um colega, né, que também entram em situações, né, também, seja por câmera, seja por causa disso, não é porque é um guarda-vidas que não está que não tá sujeito a passar por uma situação ruim, né? Então a gente tem que estar Uhum. disposto também de olho, né, para poder ajudar quando precisa. Mas uma vez eu estava surfando na Barra, sozinho, tipo 6 horas da manhã. E tinha uma família que estava de manhã lá, tinha virado provavelmente à noite ou alguma coisa desse tipo, né? E um garoto entrou na vala. Aí eu vi o garoto entrando na vala de longe, eu falei, pô, eu vou lá tentar ajudar. Mas eu estava distante pro garoto. O pai dele entrou para tentar ajudar o garoto. Aí o pai entrou na vala também. Aí teve um Já outro, que depois vieram era o dois. primo. Não, aí depois o primo tentou entrar para ajudar o pai. Ficaram os três na vala, cara. E eu falei, cara, o anjo da guarda desse pessoal deu muita sorte de me colocar ali, né? Porque pelo menos eu pude levar uma prancha para eles segurarem na prancha, os três, enquanto. Né, porque senão iam ser três afundando ali, né? Isso é uma coisa que eu acho que tinha que ter uma. Porque aquela área é tão grande que o Gemar não consegue estar presente, principalmente essa hora da manhã, né? Numa área tão extensa, né? E qual é o desafio? Como educar, né, as pessoas para o que fazer numa situação dessa, né? Eu Pois entendo que é. se você tá na praia, você nem sabe nadar direito, você vê o seu filho sendo puxado por uma boca, o instinto é você entrar para tentar ajudar, né? Mas vai ser mais um também a ficar ali, né? Essas são as situações que me chamou muita atenção, a delicadeza dessa situação, né? Por sorte eu estava ali para ajudar, e eu consegui ajudar, né? Graças Mas, a Deus. mas teriam sido uns três ali que teriam ido, né? Deve ser comum Que bom que também você isso, tinha né? um objeto flutuante, né, numa situação dessa. E é importante que tenha um conhecimento do mar para poder se colocar numa situação parecida. Várias situações que chegaram a óbito, às vezes acontece justamente por isso. A pessoa que não tem o conhecimento vai entrar para poder tentar ajudar no calor da emoção e aí acontece uma situação que a pessoa não consegue retornar. Esse era um Mas, caso que eu tinha para comentar mais relevante, né? Não pô, que falta, se eu for ficar bacana, conversando cara. contigo aqui, não vou faltar histórias para eu ir lembrando, né? Mas Pô, eu vi que tu tava fazendo agora, fez um tauim aí, lá, fez um foi tauim hoje, hoje é. ali na Foi uma, Barra? foi uma experiência hoje, a primeira vez que eu fiz isso Bacana, lá e, cara. cara, como cansa o negócio. Impressionante, eu não sabia que aquilo era tão exaustivo, cara. A pressão que aquela corda dá te puxando, ela é tão forte, você não está acostumado com aquele exercício, né? Eu acho que Uhum. faz muito tempo que eu não me sinto tão exausto. Isso foram 20 minutos só de Tauim Beleza. ali. E o Carlos Burle, é impressionante a habilidade dele de pilotar o jet no meio ele estava na reserva, o mar estava com tamanho, ele tinha, não era um mar Sim, gigante, mas era um sim. mar com bastante onda quebrando. E você conseguir pilotar o jet circulando ali, você sente uma segurança enorme, você vê a diferença que tem você ter um cara que pilota bem numa situação dessa, né? Mas foi Bacana. legal, foi uma experiência ótima, cara. Sabe o que eu queria comentar contigo, Marconi, também? Eu não sei se está dentro do contexto da live. Eu lembrei de um caso aqui que é legal a gente até comentar com os nossos colegas aí do surf de peito, né? Que é a importância da gente saber de pré-condições existentes de alguns dos nossos amigos, né? Vou lembrar aqui o caso que a gente teve do Márcio Couto no posto 5, né? Que foi a óbito, no afogamento, né? Porque a gente não conhecia a condição que ele tinha de uma fragilidade cardíaca, né? Uhum. Não sei se todo mundo conhece essa história, mas assim, o Márcio estava surfando ali de super experiente, né? O Márcio Couto, e ele estava pegando de peito numa água muito fria, Muito né? gelada. Muito gelada. E ele caindo no pelo, como a gente chama, né? Eu falei, cara, como é que você está aguentando ficar dentro dessa água no pelo, né? Ah, eu tenho casca grossa e tal. E ele pegou uma onda e falou, chegou para mim e voltou assim, cara, eu acho que eu quebrei a clavícula. Eu falei, cara, que quebrou a clavícula? Nem quebra a clavícula pegando de peito. Cara, eu senti uma dor aqui tão forte, cara. Ah, você deu um mau jeito aí, não foi nada demais, né? E na onda aí ele falou assim, cara, eu vou até sair, que eu já peguei onda boa, eu vou sair agora, vou pegar a saideira. E se despediu de mim. Nessa saideira, ele teve um ataque fulminante no meio da onda, né? E o pessoal viu ele boiando, conseguiu tirar ele do mar, reanimaram e tal, mas ele teve várias paradas cardíacas até chegar no hospital, né? E
E depois a gente descobriu que ele tinha uma condição cardíaca que não é uma condição muito normal, que quando você se exercita demais, tem uma enzima que eu esqueci o nome qual é, essa enzima gera uma alteração no ritmo cardíaco, né? E que pode vir a levar a uma situação desse tipo, ele via ter um infarto. A água gelada aumentou, potencializou o esforço do coração, né? Entendo. E assim, mas ninguém sabia que ele tinha uma condição desse tipo. Se eu soubesse que ele tinha uma condição desse tipo, na primeira que ele falou que achou que tinha quebrado a clavícula, eu ia ligar uma coisa a Já outra. teria ligado E já, cara, olha né? só, você teve alguma coisa estranha aí, vamos sair do mar agora, entendeu? E acompanharia na saída, né? Mas ele meio que escondeu isso de todo mundo, né? Aquela coisa de ser uma pessoa que, não. E a importância da gente poder compartilhar isso, não que isso vai ser limitador, né? Teve outro colega também nosso lá no Leme, que teve um episódio também, teve um ataque cardíaco violentíssimo dentro d'água, e depois a gente ficou sabendo que ele tinha uma condição também, que às vezes quando ele está desidratado ou coisa assim, ele tem pode ter essa taquicardia, quase precisou de ajuda para poder sair do mar, mas saiu sozinho. Assim, é uma coisa que eu quero compartilhar isso. Acho que todo mundo tem que comentar. Se você sabe que tem um risco qualquer, comenta com as Não se pessoas que estão dentro colocar, d'água. Você pode até se colocar, esse risco é você que está assumindo, mas olha só, divide essa informação, né? As pessoas têm que saber que você tem uma situação que para poder não para ficar de olho. E outra coisa eu criei um hábito a minha vida inteira de prestar sempre atenção em todo mundo dentro d'água. E se alguém perde uma prancha, principalmente, você pode ter certeza que se eu estiver na água, esse cara eu vou ficar o tempo inteiro de olho nele, mesmo que ele não peça ajuda. Já vi na macumba, já cheguei a sair do lado de uma pessoa na macumba só para garantir que ele ia sair bem do mar, porque pode acontecer de tudo. Às vezes o cara por orgulho não pede ajuda, né? Tenta sair sim, claro. sozinho, né? E assim, não custa nada você estar de olho. Se nós dois estivermos surfando num mar pesado e eu É um sentir olhando o outro. e eu ver que você tomou uma série muito grande na cabeça, pô, peraí, vamos ver se ele ficou bem, entendeu? Se ele É tá bem, sempre né? um olhando o outro. Toda queda é E sempre isso um tem que olhando ser o um outro. padrão entre todo mundo, entendeu? Principalmente quando a gente está com pouca gente dentro d'água, né? É manter esse olhar. Então é compartilhar qualquer condição que você tenha de saúde, né? Que os outros têm que saber o que você tem, né? Para poder ajudar numa situação de risco e manter o olho um no outro o tempo todo. E na hora que a gente está na beira também, manter o olho nos banhistas, cara. Quantas vezes eu já fui no banhista lá e falei, cara, não fica aí não, que tá formando uma vala, aqui é perigoso, né? É, talvez já tenha até ajudado algumas pessoas, né, de não entrar numa situação de risco numa dessa. Se dá uma daquela de chato, às vezes o cara olha para você meio de olho atravessado, pô, mas não te pedir ajuda, não tô te perguntando nada, né? Pois é, mas a Mas questão pelo da menos você vai leitura do dormir, mar pelo menos você vai é embora dormir fundamental. bem, né? Que você pelo menos fez o teu papel lá de avisar o cara que ele está numa situação de perigo, né? Claro, isso aí é sempre. Sempre que. Acho que esse é o motivo maior de eu estar passando o meu conhecimento, tentando multiplicar o meu conhecimento, Fantástico, fantástico. para existir uma corrente do bem ali, a gente conseguir diminuir essa estatística brutal de afogamento. Como é que está hoje em Eu dia essa estatística? Tá sob controle? Então, cara, ela sai anualmente. Só para você ter uma ideia, se você somar água doce e água salgada, o dado estatístico da Sobrasa, diariamente são 16 pessoas que Nossa. acontecem por dia por afogamento. E se você pegar um dado estatístico do Corpo de Bombeiro, atualizado, só para você ter uma ideia, em 2017 tivemos 47 mil casos, registro de afogamentos pelo Corpo de Bombeiros no estado do Rio de Janeiro. Foram 47 mil pessoas que precisaram do auxílio do guarda-vidas ali por algum motivo. E isso é um número brutal, é assustador. E você começa a entender que a falta do conhecimento é o principal fator.
Existem alguns outros fatores, da questão da educação, às vezes o alcoolismo, algumas outras coisas, mas grande parte é a falta do conhecimento. A pessoa não se coloca ali na situação, vou ali me afogar. Ela vai ali, ela olha a sinalização, mas ela acha que aquela sinalização não é para ela. Enfim, para mim está tudo bem. E aí se coloca ali, não sabe como se portar, e aí acontece de virar uma estatística de afogamento. Eu me lembro de uma coisa, Marconi, no passado, eu não lembro exatamente quando, mas já tem muitos anos isso. Existiu um projeto do Salvamar que era de dar uma qualificação mínima para o surfista que quisesse aprender, né, técnicas de salvamento, né, de um primeiro auxílio, né, até mesmo para eventualmente, numa situação, poder ajudar os guarda-vidas. Né. Eu me lembro que na época eu estava ocupado com trabalhando, tal, não pude participar disso, cara. Não sei se foi uma coisa piloto que foi feita. Eu queria muito ter participado, né? Eu não sei se existe É espaço uma hoje no coisa Zemar bem para desenvolver esse bacana. projeto, né? Hoje você tem tanta gente dentro d'água e tem muito surfista que está se formando em escolinha que não tem o conhecimento básico do mar, né? Eu já, uma vez na Grumari, eu vi uma menina que estava surfando no mar de 1,5 m, surfando bem. Até a hora que ela perdeu a prancha e começou a chorar, porque eu não sabia como sair do mar. Eu tive que dar Entendo. minha prancha para ela sair do mar e eu saí do mar de peito para poder pegar minha prancha, né? E ali eu Essa é uma, percebi que a gente tem... essa é uma questão assim fundamental, que o surf de peito nos proporciona, né? Eu vejo o surf de peito como uma ferramenta de segurança no mar. Um erro muito comum é que as pessoas confiam a segurança apenas no equipamento. Então a pessoa não tem uma autonomia ali dentro d'água ali para poder se locomover sozinha dentro d'água, mas ela gera aquela confiança porque ela tem um equipamento. Então ela coloca toda a sua segurança na prancha. Tá tudo bem, eu estou de prancha, eu estou em cima da prancha, e eu consigo chegar ali com o auxílio da prancha. Só que acontecem algumas situações que perde a prancha, e aí é onde entra essa ferramenta do surf de peito. Porque se a pessoa tem um body surf, ela já vai conseguir entender o que ela precisa fazer, por onde ela tem que entrar, por onde ela tem que sair. E dentro do surf de peito, é, fica muito mais explícita, né? Essa questão da dinâmica das correntes, você consegue estar em contato ali com o fundo do oceano. Eu leio o mar muito pelo fundo do oceano. Eu até hoje estava na instrução lá com os alunos no CSMA e eu estava passando esse tipo de conhecimento. Você vai lendo a corrente ali, a dinâmica que está acontecendo pelo fundo. Então, foi ali, fez o canivete, chegou no fundo ali, para onde que a água está te levando? Está me levando para cá? Então a vala está para cá. Está me jogando para trás? De repente não é o momento agora de entrar. E você perceber isso daí é fundamental para você conseguir entrar naquela dinâmica ali e não fazer força desnecessária. No mar você Uhum. é o tempo todo fazendo, economizando energia. E quando a pessoa surfa de O Carlos... peito, ela tem essa interação ali com o fundo, consegue ver. Se a pessoa surfa de prancha, ela não tem esse. É É. mais intuitivo. Ela entende que está se locomovendo ali, mas ela não entende a potência da corrente. Se você entra ali de peito, vai lá na areia lá e a vala te draga para dentro, pô, tô numa corrente muito forte aqui para dentro. Agora de prancha, às vezes, te dá aquela falsa sensação que tá tudo bem, e aí você pega o desprevenido e aí pode acontecer alguma coisa. Rodrigo, pô, muito obrigado, cara. Eu não sei quanto tempo a gente tem ainda, eu não estou marcando. Eu vou abrir aqui umas perguntas, vou ver aqui se a galera tá querendo saber alguma coisa. Vou dar Eu não oportunidade acompanhei. aqui para alguém perguntar aqui alguma coisa. E aí, galera, vocês querem perguntar sobre alguma coisa inerente à segurança no mar, que eu possa ajudar de alguma maneira? Vamos lá, deixa eu ver aqui se alguém perguntou alguma coisa.
Bom, eu vi aqui uma pergunta de um amigo aqui perguntando se na condição de hoje entrar no pontão do Leblon, qual que seria a vala? Foi isso? Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Bom, numa condição de hoje, para poder conseguir entrar ali na vala ali do pontão do Leblon, eu, no meu conhecimento, entraria pelo cantinho da pedra ali. Hoje era um mar que nem tava, assim, tinha um tamanho, mas não tava daquele jeito que quando tá extremo, aí existe um caminho ali pelo Sheraton, né? Que você desce a Praia do Vidigal e existe esse caminho que você consegue chegar lá. Mas isso é, pô, numa condição bem extrema. Ali naquela condição que estava hoje ali, se você conseguir ler o mar direitinho ali, saber o momento, conseguir prestar atenção na questão do seriado que está vindo, porque às vezes você está ali no cantinho da pedra e você não consegue perceber o seriado. Conseguir ler esse momento ali que encheu de água na beira e a água vai retornar, se colocar ali naquela situação, vai ser o melhor momento para poder entrar. Alguém sabe quando sai o curso do CSMA 2021? Pô, meu amigo, existe um projeto de guarda-vida, acho que temporário. Eu não tenho conhecimento para poder te passar aqui um embasamento. Eu sei que saiu uma publicação um tempo atrás na Folha Dirigida e falando um pouco sobre esse projeto aí. Dá uma olhadinha lá que de repente pode te ajudar. Próximo curso do GEMAR. Próximo curso do GEMAR está rolando agora, um curso interno do GEMAR. O Rômulo Veroni aqui falou uma questão assim, ainda mais hoje em dia que os pais levam as crianças e ficam bebendo distraindo, deixando os filhos na beira. Infelizmente isso daí é um costume, às vezes nem por maldade ali, a pessoa deixa, a pessoa ele fala para a criança, fica só na beirinha, não consegue entender o que está acontecendo, não tem essa leitura do mar, e a leitura do mar é fundamental assim, para qualquer pessoa, até para a pessoa que não surfa, ter esse conhecimento de entender o que está acontecendo ali. E eu tenho certeza, se, por exemplo, Soares, Rodrigo, Pode falar. depois que você começou a entender essa questão da leitura do mar, você deixou alguma vez a sua filha numa situação que você saberia que era arriscada? Não, de jeito nenhum. Inclusive eu ensino para ela. Esse dia na Joatinga, que tinha uma menina lá que estava em altíssimo risco de pegar um arrasta-neném desse, os pais estavam tomando sol, virados para o sol, de costas para o mar. E a menina estava ali sozinha, andando atrás do recuo, né? Eu falei, ó, filha, eu vou ali ajudar aquela menina, vou avisar para ela para ir para junto dos pais. E eu vou explicar para você o porquê depois. Aí eu fui lá, chamei a menina, falei, vamos para teus pais ali. E eu chamei o pai da menina num canto e eu dei um sermão no cara, porque eu fiquei imaginando a situação dele perdendo aquela menina, porque não tinha ninguém na praia para ajudar. Ele ia perder a menina. O cara ficou tão sem Complexo. jeito, o cara ficou tão sem jeito, mas aí eu ensinei para minha filha o que tinha acontecido e tal. Ela participou do projeto do Botinho e aprendeu como é que funciona a corrente de retorno. Isso ela está com 10 anos agora, foi com 9 anos que ela fez esse curso. E eu chego na praia e falo, filha, onde é que estão as valas? Aí ela já sabe me apontar certinho onde é que estão as valas, né? Pô, que bacana, cara. Olha Que só, me diz bacana. onde é que está a vala. Aí ela fica olhando às vezes com dificuldade, falando, onde é que é? Ah, aquela ali onde tem a água está um pouco mais escura, está com um pouco mais de areia. Aí ela já consegue entender que ele tem uma possível corrente de retorno, né? Que Então se bacana. ensinando o básico, como foi comigo, né? Você aprende e fica até encantado com esse aprendizado, né? E tenta compartilhar isso, né? Ó, uma pergunta aqui, ó. Adriano Morba. Como nadar no mar com segurança? Então, Adriano, eu acho que uma coisa que na natação no mar ali, que é fundamental,
você conseguir ver essa questão da corrente longitudinal, essa corrente lateral que acontece. Dependendo de como que está aquela dinâmica do dia, vai ser um pouco mais fácil o grau da natação. O que eu aprendi com a natação? A condição perfeita para eu nadar no mar. É aquele dia que está sem... que o mar não está crespo, né? Está bem liso ali, praticamente sem onda, bem liso. E aí, por exemplo, estou nadando ali em São Conrado. Estou entrando lá no canto esquerdo de São Conrado. Se a corrente tiver um pouquinho de leste, assim, ó, jogando direção lá do canto direito, vai ficar muito mais fácil para eu poder fazer essa natação. Então eu analiso o cenário, como é que tá correndo a corrente. Agora imagina, se você está com uma corrente de leste, lá no Arpoador, por exemplo. Naquele dia a corrente está de leste ali, está jogando lá do Arpoador para o Leblon. Aí você entra no Leblon, faz uma natação em direção ao Arpoador. Vai ser bem mais difícil de você conseguir se deslocar de uma maneira agradável ali, né? E aí acaba que uma natação não fica muito... A natação para mim é uma espécie de meditação ali, né? Eu entro no mar, vou fazendo a minha natação e saio lá sempre renovado. Isso aí, é importante estar dentro d'água, mesmo sem onda. É importante você, quando está fazendo a natação no mar, existe essa boia de sinalização, né? Uhum. Tem aquela boia de Eu até comprei sinalização uma que para você mim. consegue, que é fundamental aquilo ali, até Eu comprei para uma para mim. caso aconteça alguma coisa, dependendo do seu, né, Se da tiver um mal condição ali, súbito, né? tentar sempre nadar acompanhado, Se sempre tiver um tentar mal nadar súbito, acompanhado, né? Você tem que ter localizável, inclusive, para né? conseguir te encontrar. Bom, então é isso. Não sei se alguém quer saber mais de alguma coisa. Se o mar estivesse com a corrente de sul muito forte dela, isso aí de São Conrado. João Pedro Bianco, eu não sei o que ele perguntou. Se o mar estivesse com a corrente de sul muito forte, o ideal seria sair em São Conrado, né? Ah, tá falando do quebra-mar, daquela situação lá do quebra-mar. Ali eu acho que nem Joatina, nem São Conrado. Ali, o melhor Joatina. seria eu ter água. Eu, na minha leitura, se eu não tivesse pego aquela onda para sair, seria aguardar lá fora um resgate. Seria o mais seguro. Eu acho que a questão é que, às vezes, existem condições que o local mais seguro é depois da arrebentação. A pessoa às vezes não tem o tipo de conhecimento de que a energia que está acontecendo ali na zona de impacto ali é uma energia que ela está ali caótica ali, por isso que movimenta a água. Mas lá atrás da arrebentação, a energia que está passando ali é a energia que vem da ondulação, mas a água não está muito em movimento. Então, o movimento lá de fora da água é muito menor do que o movimento da arrebentação. É por isso que acontecem as correntes de retorno, é por isso que é difícil nadar ali naquela área, e é por isso que quando você acontece um salvamento, não dá para sair ali naquele momento, a gente passa, vai lá para trás e fica numa área mais segura. É isso que acontece, contigo aconteceu aí, entrou no mar, qual é o melhor lugar? Ficar lá atrás e conseguir ler lá de fora como é que você vai fazer para sair. No mar grande você não vai se colocar ali naquela zona de impacto ali, que ali é onde está a energia. Exatamente. Cara, eu não sei quanto tempo a gente tem de Não, acho que é transmissão uma aí. hora, né? Acho que é uma hora, mas 50 minutos já, não é isso? São... Depois ela cai. São 50 minutos já. Pô, Rodrigo, foi um imenso prazer, assim, prazer imensurável. Sempre te vi como um cara super casca grossa. A gente se encontrava aí em alguns campeonatos, né? Sempre tava aí correndo aí os campeonatos. Show, cara. Eu te admiro muito aí pelo trabalho que você está desenvolvendo, né? E isso é de grande importância, cara, para todo mundo. Se você conseguir no Gemar reativar esse projeto que existiu lá no passado de oferecer treinamento, né, gratuito para surfistas e tal, para fazer primeiro o atendimento lá fora, para auxílio mesmo ao Gemar, né? Eu acho que isso era uma coisa muito bacana de Gemar desenvolver isso, né? Com certeza hoje em dia você teria muitos voluntários que se colocariam para aprender o básico, né?
Claro. Como ajudar o Gemar a salvar a vida, né? É bacana essa ideia. Aí o Sou Body Surf está fazendo uma pergunta aqui, ó. Pergunta para o Rodrigo Soares. É possível surfar Sorriso do posto 5 de Body Surf? Cara, eu tentei, né? Eu já tentei. Inclusive o JC estava nesse dia do mar lá, né? Eu consegui entrar na onda, mas foi um esforço tão grande para conseguir entrar. Não lá de fora, você está perguntando lá de fora, né? Lá de fora não sei. Lá de fora a gente pode tentar um dia aí. Ir com uma Tentar equipe para passar lá, aquela sessão inteira? tentar. A De gente repente pode com hand tentar. Lá plane? fora, lá fora a onda é muito volume de água, né? Então Muito volume. é muito volume, é complicado. Mas a primeira arrebentação dela, ela é um pouco antes do, quer dizer, olhando para da areia, ele é depois do shore break. Ela ainda quebra atrás do shore break. A primeira Sim. arrebentação Eu já dela passei uma situação ali. ela Eu faz uma já parede entrei bem num. em pé. Eu era garoto ainda de gemar, ainda, né? Devia ter 2 anos de gemar ainda, assim. Entrou um mar, pô, grande, da Páscoa. E aí rolou o sorriso, tava rolando uma galera lá caindo, lá no Chore, o pessoal vindo de Tauim, de trás do Chore. E aí eu, pô, queria entrar ali e tal, e fui. Tava até de bodyboard esse dia. E aí o erro da leitura do mar, naquele dia ali. Eu fui entrar na vala da Help. Pô, O que que aconteceu? Tinha um caminho ali assim, dava para ir. ali é um Dava para caminho de entrada. varar a Ali é um arrebentação. caminho de entrada. Só que o que que acontece? A energia estava muito concentrada ali, estava passando ali o sorriso e eu não queria me colocar naquela zona ali da energia ali que passava aquele espumeiro grosso. E aí eu Uhum. fiquei nadando na direção do Chore, assim, né, na diagonal. E aí chegou no meio do caminho, pô, tinha uma corrente ali que não deixava sair do lugar e eu não conseguia me locomover para frente, aí foi grudando assim, tinha uns bodyboards também que estavam chegando, acho que me viram entrando e foi por ali. E aí eu percebi que, pô, seria muito mais fácil eu ter entrado ali pelo canto, que ia chegar lá no Chore. Impossível, O que que eu impossível. tive que fazer ali? Eu passei por essa zona ali, entrei meio que pro lado, deixei esse espumeiro me pegar, e aí foi quando eu consegui pegar. Até peguei uma maneira ali de bodyboard Então, ali. eu Ali consegui é pegar de muito, peito, mas foi na muito intermediária para potente, né? beira. Eu consegui entrar na intermediária para beira. E foi a única vez que eu quase tive um acidente sério de surf de peito. Porque eu consegui entrar na onda, mas aquele submerso superficial, naquele esforço para entrar na ondulação, e quando eu consegui entrar, quando eu abri o olho, eu estava num despenque que eu não estava vendo nada e eu já estava no quebra-coco, eu torci o pescoço na queda, senti o impacto do pescoço para trás. Mas Anjo da Guarda ajudou, assim, foi um negócio meio às cegas, né? Aquela, não, vou entrar nesse sorriso. E fui até que, quando me vi, eu tava no abismo já, né? Pois é, o despenque ali no posto 5 ali, você tem que desenvolver uma técnica, Não, senão se essa não quebra. foi. Eu tenho toda a técnica, mas essa foi aquela às cegas, né? Eu não sabia nem o que estava acontecendo, eu só queria saber que eu queria entrar naquela onda, né? Quando eu Aqui, entrei ó. nela. Não, desculpa te cortar. Pode falar. Não, quando eu entrei nela e eu consegui abrir o olho, eu já estava voando já, do jeito todo errado, né? E podia ter torcido o pescoço feio ali naquela onda. Aqui, Então ó, o tem que tomar Fábio cuidado. Silva. Fábio Silva tá falando que lá no Quarto Gemar, no ano passado, realizaram algumas palestras em colégio municipal com esse tema de prevenção de afogamento para criança e adolescente. Inclusive, eu tive uma oportunidade, hoje eu estava até comentando lá com um amigo de longa data, bem antigo, e lembrando de uma palestra que nós participamos uma vez numa escola, que a gente conseguiu passar ali para as crianças ali essa questão. Era uma escola ali da Zona Sul, eu sou do quartel de Copacabana, e aí a gente foi lá falar e estava comentando sobre isso mesmo. Naquele dia foi bem legal que a gente conseguiu pelo menos tentar ensinar ali para as crianças ali, era uma escola até a quarta série, nós conseguimos ali passar um pouquinho do conhecimento ali e de repente conseguimos prevenir alguns afogamentos, né, com essa Muito bom. iniciativa. Muito bom esse projeto. Qual seria a técnica Rudá? Rudá San.
qual seria a técnica para despencar lá no P5, Alan? Fala, meu Eu amigo posso dar a Rudá. minha, eu posso dar a minha. Queria É, até vai aproveitar. lá, ó, cara muito mais experiente aí do posto 5 aí. Eu, particularmente, posto 5 eu não acho que dá para surfar muito de manobrar. O meu surf já é mais, tento pegar um pouco mais de velocidade. E Eu ali no posto despenco no 5 eu posto sempre 5. vou e acaba. Eu despenco no posto 5 por acidente, não por vontade, né? Assim, a vontade é sempre de conseguir colar na onda e andar nela. Mas a geração mais antiga gostava muito de despencar, É, né? eu já vi as E era o, imagens des- já. e era o despenque que eu considero o mais perigoso de todos, que é o despenque de cabeça, né? Aquele cara vai Cabeça. de cabeça para baixo. Eu sempre fui muito crítico a isso. Eu sempre orientei a não fazer esse tipo de despenque e sempre despencar de lado, uma entrada parecida com a do Pra dentro. rolamento de judô. Aquela que você cai e vira assim, entendeu? Porque se você. Pior das hipóteses, você vai bater de costas, mas bater de costas rolando, né? Você dificilmente vai se machucar. Eu nunca me machuquei em nenhum despenque, por mais raso que fosse, a não ser nesse episódio sem querer que eu entrei do sorriso lá e caí errado. Mas eu nunca me machuquei por esse despenque. Eu chamo de rolamento do judô, cara. Você cai com o braço e já vai entrando na água virando de lado, entendeu? É a Entendi. melhor técnica que eu desenvolvi para me sair bem dali. Mas nunca de cabeça, cara. Nunca aquele despenque de cabeça. O Márcio Couto fazia muito isso, gostava de cair de cabeça. Eu falei, não faz isso, Márcio. Tá. Mas é a técnica dele, né? Pô, Rodrigo, foi um prazer aí mensurável Pô, o prazer foi meu, essa cara. oportunidade de conseguir compartilhar aí, saber um pouco aí das suas experiências aí no mar aí em relação ao salvamento ali, o que que aconteceu. Máximo respeito aí um cara que já está aí no mar há mais de 30 anos aí, né? Tem muito conhecimento Vou ficar e mais 30 no mínimo. se Deus quiser. E é isso. Obrigado Valeu. aí por ter passado Obrigado a aí, você, cara, cara. e que consigamos ser multiplicadores dessa questão da leitura do mar, do conhecimento aí, para fazer mais gente saber disso, né? A pessoa, se não souber, ela vai Exatamente. ser Multiplicação. inocente ali, vai se afogar sem saber. Obrigadão, cara. Obrigado, meu Se vê no amigo. mar aí. Abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Então é isso, meus amigos. Mais essa transmissão, quis passar aí essa questão da oportunidade de conseguir entender a leitura do mar e para evitar futuros afogamentos e tudo mais. E eu estou tentando fazer essas transmissões para tentar ouvir como é que as pessoas enxergam aquela situação. Eu já tenho um olhar mais crítico, às vezes eu consigo ver com mais. Para mim é mais fácil eu entender o risco, mas para mim é muito importante conseguir ver uma pessoa que não tem tanto conhecimento do mar ali, de profissional ali, né, de conseguir entender essa dinâmica, como é que as pessoas enxergam. E é por isso que eu comecei a fazer essa transmissão ao vivo para conseguir ver as pessoas da minha audiência, como é que aconteceu algum afogamento e como é que elas estavam vendo. E, pô, o Rodrigo Soares é um maluco mega casca grossa, conhece muito demais, já aconteceu várias situações, e aí eu fui entrevistar. Laércio, pô, tem uma galera ainda aí, né, ao vivo aí. Laércio estava hoje lá no Recreio. Parabéns pela iniciativa, brother. Claudinho Júnior. Valeu, irmão. Valeu, Rômulo. Obrigado. Laércio Mar Salva. Rudar tipo um front flip para sair, não. É um despenque. Eu utilizo uma técnica, se eu voar, eu tento voar e passar por baixo ali da onda ali. E a energia do movimento ali que vai acontecer quando eu estiver sendo despencado, eu faço uma espécie de mergulho para poder passar por baixo da onda ali.
Não faz front flip não, cara. Isso aí é uma coisa que se você bater no fundo, pode se machucar de verdade. Fábio Gomes, mega casca grossa lá do Leme, professor aí do surf de peito. Máximo respeito. Então é isso, meus amigos. Tem uma história muito maneira do mar? Aconteceu alguma coisa aí contigo aí que está querendo compartilhar? Estou querendo analisar essas situações para conseguir entender e passar o meu conhecimento através da tua história. Se você tiver uma história, chama aí no direct aí que vou querer ouvir a tua história. Então é isso, meus amigos. Tenham uma boa noite. A última live que teve aí com o JC eu coloquei lá no canal do YouTube. Agora tem um canal lá no YouTube lá que tem alguns vídeos que eu estou colocando. E pô, ficou irada aquela live com o JC. Teve vários conhecimentos ali que dá para conseguir entender como é que funciona um pouco essa questão da leitura do mar. Valeu? Um abraço. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Fábio Gomes, estamos junto, casca grossa, parabéns. É isso. Valeu, Fábio. Máximo respeito, irmão. Tu é o cara. Não, esse bigode aqui não atrapalha na resistência não, meu amigo. Isso aqui é um protetor labial. É um protetor labial aqui. E, pô, ajuda ali na aderência da onda. Esse aqui é o segredo para não despencar. Yuri Martins, pô, máximo respeito, né? Cara que, pô, a gente já trabalha junto aí. Já fizemos, acho que o cara que eu mais fiz salvamento dentro do Gemar foi o Yuri Martins. E o cara que me acompanha aí em todos os mares aí, o cara, pô, é uma pessoa que eu tenho grande admiração, o cara é um monstro. E é isso. Chico Mendes, pô, Chiquinho de São Conrado, mega casca grossa, da década de 90, cara caindo nos mares aí, pô, Big, também é um cara que eu tenho muito respeito, muito conhecimento. Então é isso, pessoal. Valeu, eu não vou ficar aqui alongando aqui. Acho que não tenho mais nenhuma pergunta aqui para poder passar. Se passou alguma coisa aqui eu não vi, me desculpa. O Caio Bodysurfer precisa treinar sem pé de pato para não depender do instrumento, assim como a quilha depende da prancha. Caio fez uma pergunta aqui. O bodysurfer precisa treinar sem pé de pato para não depender do instrumento, assim como a quilha depende da prancha? Então, amigo, a questão da nadadeira, ela vai te ajudar muito ali para você conseguir pegar a propulsão. Você tem que ter um tipo de um deslocamento, né? Ela vai te ajudar ali no deslocamento para conseguir entrar na onda. E houveram algumas situações que eu consegui melhorar muito a minha fluidez caindo sem nadadeira, mas claro, numa condição bem calma, aquele mar um pouco menor ali. Eu comecei a entender que quando você cai sem a nadadeira no mar, você começa a entender que você consegue pegar velocidade pelo posicionamento do seu corpo ali e não pela nadadeira. Um exemplo, você vem, pega a onda ali, começa a dropar, e aí você começa a entender que se você abaixar um pouco a cabeça, você vai pegar um pouco mais de velocidade. Se você movimentar um pouco ali, na hora ali, o cotovelo, você vai pegar uma outra velocidade. E às vezes a gente tem a falsa sensação que a nadadeira ajuda, mas a grande fluidez que você consegue adquirir ali na onda é através do seu posicionamento ali na onda. Então é uma ferramenta eficaz você cair algumas vezes sem a nadadeira num mar pequeno, né? Se você tiver uma aquacidade, o que é aquacidade? Você tem um deslocamento, uma natação. Não adianta nada também você ter, vou sem nadadeira e não ter fluidez nenhuma, nenhum tipo de aquacidade, não conseguir se deslocar e aí não vai adiantar nada.
Então, assim, se você já tem um conhecimento, consegue nadar bem, tem uma natação ali, um movimento consciente, sabe o que está fazendo, e aí pega um pouquinho, meio metro, assim, vai ali sem nadadeira, eu gosto. Eu vou ali e aí eu começo a entender como é que eu pego velocidade só com o posicionamento do meu corpo, sem auxílio da nadadeira. É isso, senhores. Muito obrigado. Obrigado aí por assistir até o final e até a próxima. Valeu!